E se o silêncio não fosse apenas ausência de palavras, mas uma lâmina invisível que corta fundo a máscara do narcisista? E se a distância, que parecia apenas um espaço vazio, fosse na verdade o espelho mais cruel, refletindo a verdade que ele tenta desesperadamente esconder? Você já se perguntou o que acontece dentro da mente de alguém que vive de controle quando, de repente, não há mais ninguém para manipular? Carl Jung dizia que o inconsciente é como um palco onde as sombras dançam quando as luzes se apagam. O narcisista, sem sua vítima, mergulha nesse teatro sombrio, cercado por vozes que ele não controla e imagens que não consegue apagar. Mas o que acontece quando o ator principal descobre que a plateia se levantou e saiu, deixando apenas o eco da sua própria solidão? O silêncio prolongado age como um veneno lento, corroendo as estruturas ocultas que sustentam a persona narcisista. Por trás do sorriso ensaiado e da frieza aparente, uma tempestade de símbolos emerge. Medo de abandono, raiva contida, fragilidade negada. Mas o que é mais aterrorizante não é o que ele demonstra, e sim aquilo que permanece invisível, subterrâneo, pronto para emergir quando menos se espera. Jung alertava: aquilo que o homem recusa a confrontar torna-se destino. O narcisista, diante do vazio deixado pelo contato cortado, é forçado a encarar sua própria sombra, um abismo que ele jamais quis olhar. E é nesse ponto que surge a pergunta inevitável: ele tentará recuperar o poder perdido ou será engolido pelo próprio labirinto interno? Talvez a maior ilusão seja acreditar que o silêncio termina a guerra. Na verdade, ele apenas muda o campo de batalha. O que o narcisista faz quando não pode mais te alcançar? Que forças arquetípicas ele desperta dentro de si para não sucumbir? A resposta está escondida nos segredos que Carl Jung decifrou sobre a alma humana. E você está prestes a atravessar um limiar do qual não há retorno. Há um silêncio que não é paz. É um silêncio que grita quando a vítima se afasta e rompe o fio que o narcisista usava para manipular sua existência. O que fica não é vazio, mas uma explosão contida que ecoa no inconsciente. Carl Jung diria que nesse instante as sombras se agitam, como se a máscara começasse a rachar e revelar a carne viva por baixo. O narcisista, que se alimentava da presença constante, agora enfrenta a ausência como quem encara um espelho que não devolve imagem alguma. O tempo passa e com ele a ilusão de controle se dissolve. A distância cria um abismo onde antes havia cordas invisíveis puxando emoções, desejos e medos. É nesse espaço que surgem as vozes internas que o narcisista não queria ouvir. Cada hora sem contato é como uma gota de ácido que corrói a fantasia de poder absoluto. E dentro desse vazio, ele se pergunta: ainda existe alguém do outro lado ou só o eco da sua própria obsessão? A ausência prolongada é o maior inimigo da persona. Sem plateia, o espetáculo perde sentido. O narcisista não sabe existir. Sem um olhar para dominar, sem um coração para esmagar, sem uma mente para confundir. O corte do contato é como um deserto sem horizontes. Ele caminha, mas não encontra reflexos, apenas o peso insuportável de si mesmo. E nesse cenário, a sua maior sombra começa a emergir, o medo de nunca ter sido real para ninguém. Jung nos lembra que o inconsciente não perdoa o que é negado. O narcisista, privado de seu alimento emocional, é empurrado para um confronto inevitável com aquilo que sempre tentou esconder, a sua insignificância. Mas esse encontro não acontece de forma calma ou serena. Ele se apresenta como tempestade, como um incêndio subterrâneo que se espalha por dentro, queimando certezas e destruindo narrativas. O silêncio da vítima se transforma na voz mais cruel que ele já ouviu. O que parecia fraqueza, o simples afastar-se, torna-se o gesto mais poderoso, porque não é apenas a distância física que o abala, mas o significado simbólico dela. O narcisista não tolera perder o centro de uma história.
Quando a vítima se retira, é como se apagasse o palco inteiro. Ele não sabe atuar na escuridão. O que resta é um colapso interno que ele tentará mascarar de 1000 formas. Mas a máscara agora pesa mais do que nunca. Nesse vazio surge a ansiedade, mas não a ansiedade comum que qualquer ser humano conhece. É uma ansiedade arquetípica, um terror ancestral de dissolução, de não existir. Jung chamaria isso de mergulho no inconsciente coletivo, quando as amarras pessoais quebram e a alma é arrastada para símbolos maiores que ela mesma. O narcisista sente-se como Ícaro caindo, percebendo tarde demais que suas asas eram feitas de cera, e então surgem as perguntas que ele não consegue calar. Ela ainda pensa em mim? Ele ainda sente minha falta? E se já não houver nada esperando quando eu voltar? São perguntas que giram em torno de um vazio impossível de preencher, porque a verdade é que não se trata da vítima, mas do reflexo que ela carregava. O narcisista não busca a pessoa, busca o espelho. E quando o espelho desaparece, o rosto dele também desaparece junto. É nesse ponto que o jogo muda. A ausência se torna presença. O silêncio se torna ruído. A distância se torna prisão. O narcisista passa a viver em um labirinto interno, perseguido por sombras que não consegue nomear. E quanto mais tenta escapar, mais as paredes se fecham sobre ele. Jung diria que este é o chamado da sombra. Aquilo que foi rejeitado durante toda uma vida, agora se impõe como destino inevitável. Mas há uma ironia cruel nesse processo. Quanto mais o narcisista sofre com a ausência, mais ele deseja provar para si mesmo que ainda tem poder. É nesse ciclo que nasce a obsessão, a necessidade de retorno, de reaproximação, de testar novamente se ainda consegue quebrar aquilo que ousou resistir. Porém, cada tentativa se torna uma ferida ainda maior, porque a vítima, agora distante, já não responde com o mesmo olhar de antes. E é aí que se revela o segredo mais incômodo. O silêncio não é apenas proteção da vítima, mas também a sentença do narcisista. Uma sentença que ele tenta adiar, tenta negar, mas que cresce como uma sombra às suas costas. E a cada dia sem contato, essa sombra ganha corpo, voz e presença. Ele já não luta contra você, ele luta contra si mesmo. A ausência prolongada é como um espelho quebrado. Cada fragmento devolve uma imagem distorcida. Cada reflexo o lembra do vazio que tenta negar. O narcisista não suporta a fragmentação porque vive da ilusão de inteireza. Quando a vítima desaparece, sua estrutura interna se fragmenta como vidro sob pressão, revelando um caos que sempre esteve ali, escondido sob a superfície. É nesse momento que a persona, cuidadosamente construída, começa a sangrar fissuras invisíveis. Carl Jung afirmava que ninguém pode escapar da própria sombra, apenas adiar o encontro com ela. O narcisista adia, foge, disfarça, mas o silêncio o arrasta para a caverna que ele nunca quis visitar. Cada segundo sem contato é como uma vela apagando-se dentro dele até que a escuridão toma conta. Ele não encontra respostas, apenas perguntas que giram em círculos, devorando sua sanidade. É o vazio se tornando mais real do que qualquer presença. E dentro desse vazio nasce a raiva. Uma raiva que não encontra alvo, porque a ausência não pode ser atacada, não pode ser ferida, não pode ser manipulada. O silêncio é impenetrável. Para o narcisista, isso é insuportável, porque toda a sua existência foi construída em cima da reação do outro. Quando o outro não reage, ele se dissolve em desespero e ainda assim não admite essa fraqueza. Disfarça, recalca, veste uma nova máscara, mesmo sabendo que ela já não se encaixa direito. Nesse ponto, o inconsciente se torna uma prisão. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. O destino do narcisista é ser caçado pelas próprias sombras. A ausência prolongada da vítima funciona como um portal para o que ele mais teme, a própria insignificância. Ele percebe, mesmo que por um instante, que não é indispensável. E essa percepção é tão devastadora que ele prefere criar fantasias, distorcer memórias, reescrever a realidade. Porque aceitar o contrário seria morrer.
E ainda assim, a raiva se mistura com desejo. Porque o que ele quer não é apenas ter a vítima de volta, mas ter de volta o poder que sentia ao manipulá-la. É como um vício sem substância. A abstinência consome, corrói, enlouquece. O silêncio da vítima funciona como abstinência forçada, obrigando o narcisista a enfrentar a ressaca de si mesmo. O vazio que ele sente não é pela perda da pessoa, mas pela perda da droga invisível que ela representava. O contraste é brutal. De um lado, a persona que ele mostra ao mundo, forte, intacta, indiferente. Do outro, a sombra que o dilacera por dentro, frágil, desesperada, faminta. Jung via nesse contraste o ponto de ruptura entre o ego e o inconsciente. O narcisista, privado de contato, não sabe mais qual parte dele é real. Vive no limite entre se convencer de que venceu e admitir silenciosamente que está em pedaços. E então surge o fantasma da vítima. Não um fantasma literal, mas a presença simbólica que habita seus pensamentos. Ele cria cenários, imagina diálogos, projeta encontros, tudo isso para manter viva a sensação de que ainda tem alguma conexão. Mas o fantasma é traiçoeiro. Ele não obedece, não responde, não dá sinais. O fantasma apenas paira, lembrando-o daquilo que já não controla. E quanto mais ele tenta capturá-lo, mais escapa. Essa luta silenciosa o consome em ondas. Uma hora, tenta se convencer de que não precisa de ninguém. Em outra, sente a urgência quase visceral de reconquistar aquilo que perdeu. Vive nesse pêndulo, oscilando entre arrogância e desespero, entre orgulho e necessidade. E quanto mais oscila, mais perde a noção de si mesmo. Porque o narcisista sem vítima não é nada além de um labirinto vazio, sem saída. Jung alertava: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O problema é que o narcisista teme olhar para dentro, porque dentro não há sonhos, há pesadelos. O silêncio obriga-o a espiar por esse abismo. Ele tenta resistir, mas o vazio não permite distrações. A cada dia sem contato, a sombra sussurra mais alto e o sonho de controle se desfaz como fumaça. E assim, o que começou como ausência se transforma em perseguição. Não a perseguição da vítima ao narcisista, mas do inconsciente contra ele. Ele não foge da pessoa que se afastou, foge de si mesmo. E quanto mais foge, mais próximo fica de ser engolido por aquilo que nunca quis enfrentar. A sombra, agora, é sua única companhia, e ela não se cala. Há um momento em que o silêncio deixa de ser apenas ausência e se torna uma presença sufocante. O narcisista começa a sentir a falta não como carência, mas como perseguição. O vazio o acompanha como uma sombra viva, lembrando-o a cada instante daquilo que perdeu. Jung descrevia a sombra como aquilo que o homem não deseja ser. O silêncio, nesse caso, é o espelho que obriga o narcisista a enxergar exatamente isso. O que ele tenta negar, mas que pulsa em cada batida invisível. Nesse estado, a mente se transforma em uma prisão, onde as paredes são feitas de memórias distorcidas. Ele revive conversas, reencena gestos, reescreve os finais. Cada lembrança se torna uma arma dupla. Ao mesmo tempo que o mantém conectado, a vítima também o expõe ao sofrimento de não ter mais acesso a ela. É um ciclo vicioso, onde o passado se mistura ao presente e a fronteira entre fantasia e realidade se desfaz lentamente. E quando essa fronteira se rompe, surge o desejo de revanche. Não é apenas sobre reconquistar, mas sobre punir o silêncio. O narcisista interpreta a ausência como um ataque, uma afronta ao seu poder. Ele não suporta ser ignorado, porque ignorar é negar sua existência. Assim, começa a arquitetar formas de retorno, não pela necessidade de amor,
mas pelo vício em controle. Jung dizia que aquilo que negamos nos governa, e aqui o narcisista é governado pelo seu medo de não ser nada. O tempo, que deveria curar, torna-se o algoz. Cada dia, sem contato, é um lembrete brutal de que ele não tem domínio absoluto. A ausência se acumula como areia em uma ampulheta, sufocando sua certeza de superioridade. Ele pode fingir indiferença, pode mostrar força para os outros, mas por dentro a ampulheta está prestes a se quebrar. O peso da areia o esmaga, e a cada segundo sem resposta, seu ego se despedaça um pouco mais. Mas é nesse ponto de fragilidade que surgem as contradições mais intensas. Em alguns momentos, ele sente um desejo desesperado de proximidade, como se implorasse em silêncio pela volta da vítima. Em outros, se convence de que não precisa dela, que é autossuficiente, que pode reinar sozinho. Essa oscilação cria um campo de batalha interno, onde ele é ao mesmo tempo rei e escravo, dominador e refém. O palco que antes usava para controlar, agora se transforma em arena de sua própria destruição. O que mais o atormenta não é o silêncio em si, mas o que ele simboliza. O silêncio é a prova de que a vítima descobriu sua fraqueza, que conseguiu escapar do feitiço. É a evidência de que ele não é invencível. Essa percepção não pode ser tolerada, porque toca no ponto mais doloroso de todos: a ferida narcísica. Jung chamaria isso de colapso do arquétipo do herói, quando a imagem grandiosa do eu desmorona, revelando a miséria que sempre esteve escondida. E então nasce a necessidade de teste. O narcisista precisa provar para si mesmo que ainda tem poder. Tentará sinais, tentará mensagens, tentará gestos indiretos. Cada tentativa é um ensaio para ver se o vínculo ainda existe. Mas por trás disso não há amor, há apenas medo. O medo de que a ausência tenha se tornado definitiva. O medo de que a vítima tenha aprendido a viver sem ele. Esse é o pesadelo mais insuportável, ser esquecido. Mas o esquecimento, paradoxalmente, é também a maior chance de liberdade da vítima, pois enquanto o narcisista luta contra fantasmas internos, a vítima respira fora do labirinto. Ele não entende isso, porque não consegue conceber uma vida que não gire em torno de controle. Para ele, o silêncio não é libertação, é uma sentença de morte psicológica. Ele se contorce, se revolta, se afoga em suas próprias ilusões, mas nada pode apagar o fato: o fio foi cortado. Nesse ponto, a obsessão toma corpo. Ele não pensa mais na vítima como pessoa, mas como símbolo, um símbolo de vitória perdida, de poder negado, de espelho quebrado. É por isso que o silêncio dói tanto, porque não é apenas a ausência de alguém, é a ausência de si mesmo refletido. Jung afirmava que sem confronto com a sombra não há individuação. O narcisista, porém, recusa essa travessia. Prefere se perder na busca do reflexo do que aceitar a verdade da sua própria escuridão. E assim, o círculo se fecha, mas não se resolve. O silêncio da vítima se torna o novo barulho dentro dele, uma melodia dissonante que o atormenta enquanto dorme, que ecoa quando acorda, que grita mesmo quando tudo ao redor está quieto. É o paradoxo absoluto. Quanto mais tenta escapar do vazio, mais o vazio o engole. E no centro dessa espiral, resta apenas uma pergunta sufocante. O que resta de um narcisista quando ninguém mais está disposto a olhar para ele? Há um instante em que o silêncio deixa de ser ausência e se torna carne. O narcisista o sente nos ossos, como se cada célula fosse invadida por uma lembrança que não pode ser apagada. A ausência da vítima não é apenas emocional, é física, é espiritual. Ele respira o vazio, bebe o vazio, vive o vazio. Jung diria que é nesse ponto que o inconsciente cobra sua dívida, e nenhuma máscara é capaz de evitar o acerto. O silêncio para a vítima é proteção. Para o narcisista, é tortura. Cada segundo sem resposta é uma faca girando lentamente dentro de si. Ele tenta se distrair, mergulha em outros corpos, outros rostos, outras histórias, mas nada funciona. Porque não se trata da pessoa, mas do poder que ele tinha sobre ela.
E esse poder agora é como um veneno retirado à força. A abstinência o consome como fogo invisível, e quando a dor se torna insuportável, nasce a necessidade de vingança. Não vingança explícita, mas silenciosa, calculada, envolta em estratégias que visam restabelecer o domínio perdido. Ele cria armadilhas sutis, espalha mensagens indiretas, projeta sombras no caminho da vítima. Tudo para verificar se ainda há reação, porque cada reação seria prova de que o vínculo não morreu. E se não morreu, ele acredita que pode renascer. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. O narcisista resiste ao vazio, e por isso o vazio o persegue. Ele não compreende que quanto mais tenta escapar, mais se afunda. Cada gesto de controle se transforma em corrente, cada tentativa de retorno em prisão. Ele se torna refém da própria obsessão, vivendo em função de uma ausência que já não pode ser revertida. Mas admitir isso seria enfrentar a sombra, e ele não suporta a visão do próprio abismo. Há uma contradição cruel nesse cenário. Por fora, ele pode parecer intacto, até triunfante. Pode postar sorrisos, exibir conquistas, fingir que nada o abala. Mas por dentro, a alma sangra como um campo de batalha abandonado. O silêncio da vítima ecoa em seus sonhos, nas pausas entre frases, nos intervalos de cada conquista. A máscara pode enganar o mundo, mas nunca engana o inconsciente. E é o inconsciente que o devora. A ausência prolongada obriga o narcisista a encarar a verdade que mais teme. Não existe nada sólido dentro dele. Sem vítima, sem reflexo, sem palco. Ele é apenas um vazio ambulante. Jung diria que a persona é um teatro social, mas quando a plateia se vai, o ator é forçado a conviver com o personagem que inventou. E esse personagem, sozinho, se desfaz como poeira ao vento. É nesse momento que a fantasia se intensifica. Ele cria narrativas em sua mente, imaginando que a vítima ainda pensa nele, ainda sofre por ele, ainda o carrega no coração. Essas histórias não são apenas devaneios, mas mecanismos de sobrevivência, porque admitir o contrário seria aceitar a morte simbólica. O narcisista não teme perder a vítima, ele teme perder o poder que acreditava ter sobre ela. E, paradoxalmente, quanto mais se agarra a essas fantasias, mais distante se torna da realidade. O silêncio prolongado não é apenas ausência, mas transformação. A vítima evolui, cresce, reconstrói-se. O narcisista, preso em seu labirinto, permanece parado no mesmo ponto, rodando em círculos em torno de sua própria sombra. A ausência, para ele, não liberta, aprisiona. Jung advertia que o encontro com a sombra pode ser destrutivo se não houver consciência. O narcisista vive exatamente esse destino, sem preparo, sem humildade, sem abertura para enxergar além do ego. É engolido pela escuridão que carrega dentro. Cada dia sem contato não é apenas um dia sem resposta, mas uma queda mais profunda no poço de si mesmo. E assim, a ausência se transforma em obsessão, a obsessão em tormento, o tormento em desespero. O ciclo se fecha sobre ele como uma serpente que devora o próprio rabo. E no fundo desse processo, uma pergunta se repete, como mantra: o que resta de alguém quando o poder sobre o outro desaparece? A resposta que ele jamais admitirá é a mais aterrorizante de todas. Resta apenas o vazio. O silêncio, que antes parecia apenas distância, agora se transforma em espelho infinito. O narcisista olha para dentro e não encontra nada além do reflexo vazio de si mesmo. É como gritar em uma caverna e ouvir apenas o eco da própria voz. Jung dizia que o homem não suporta o vazio do inconsciente, e é exatamente nesse ponto que o narcisista se afoga. Não na perda do outro, mas na incapacidade de sustentar sua própria imagem quando não é confirmada por ninguém. Nesse estado, ele vive como um exilado em seu próprio corpo. Por fora, a aparência de força. Por dentro, um deserto que não dá frutos. Ele tenta se convencer de que ainda é soberano, mas cada dia sem resposta, desmonta suas ilusões como peças de um castelo de cartas. O silêncio da vítima não é apenas ausência, é o martelo que derruba os
os muros de sua fantasia. A dor cresce em camadas. Primeiro, o desconforto, depois, a raiva, em seguida, a obsessão, por fim, a angústia, de perceber que nada do que faz consegue quebrar a barreira da ausência. É nesse ponto que o narcisista começa a confundir desejo com desespero. Ele já não busca contato para dominar, mas para sobreviver, porque o silêncio agora é sentença de morte para o ego. E como todo condenado, ele recorre a apelos ocultos, mensagens veladas, sinais indiretos, provocações. São tentativas de ressurreição, de reviver a conexão perdida. Mas cada gesto cai no vazio, sem eco, sem resposta. E esse silêncio é como uma verdade cruel gravada a fogo. O tempo do domínio acabou. A vítima não é mais espelho, não é mais palco, não é mais alimento. Jung dizia que todo homem carrega dentro de si um mito não vivido. O mito do narcisista é a crença de que será sempre indispensável. O silêncio, no entanto, destrói esse mito. Mostra que sua grandeza não passa de encenação, que sua importância é tão frágil quanto vidro diante de um simples gesto de afastamento. Essa revelação o dilacera mais do que qualquer confronto direto. O vazio o consome em ondas de desespero, mas também em momentos de negação. Ele tenta se distrair, mergulha em conquistas superficiais, em prazeres imediatos, em novas histórias. Mas nenhum desses atalhos silencia a sombra. A cada tentativa de fuga, ela retorna mais forte, mais próxima, mais ameaçadora, porque o silêncio da vítima é mais persistente do que qualquer ilusão que ele possa inventar. É nesse campo interno de guerra que a mente se divide. De um lado, a necessidade desesperada de provar que ainda existe poder. Do outro, a crescente sensação de que nada resta além do vazio. Essa contradição o destrói lentamente, como um veneno que age em silêncio, corroendo por dentro. E a cada dia, sem contato, a sombra ganha mais força, mais corpo, mais voz. O silêncio deixa de ser apenas ausência e se torna juiz. Ele condena, sentencia e obriga o narcisista a encarar sua verdade mais incômoda. Sem controle, ele é apenas um personagem perdido em um palco vazio. Não há roteiro, não há aplauso, não há plateia. Só a escuridão de uma consciência que não sabe existir sem reflexo. E é nesse ponto que surge a pergunta final, aquela que o atormenta sem pausa. Quem sou eu quando ninguém mais me vê? Essa pergunta é o abismo, porque não há resposta que o satisfaça. A vítima, em seu silêncio, já respondeu sem palavras. Mas o narcisista não aceita, não entende, não suporta. O vazio é a única resposta, e essa resposta ecoa como trovão em sua mente. Carl Jung diria que esse é o ponto de ruptura, o instante em que a sombra exige reconhecimento. Para o narcisista, no entanto, esse reconhecimento é insuportável. Ele prefere viver em guerra com o silêncio do que admitir a verdade que ele carrega. E assim, o ciclo se fecha, mas não se resolve. O silêncio continua, o vazio cresce, a sombra vigia, e o narcisista, refém de si mesmo, segue perdido no labirinto que ele próprio construiu. O silêncio não apenas o confronta, ele o reorganiza por dentro. Cada ausência funciona como uma peça retirada de um quebra-cabeça que ele acreditava completo. Aos poucos, percebe que a imagem de grandeza que construiu não passa de fragmentos soltos, dependentes de olhares alheios para aparecer inteira. E sem esses olhares, tudo se desfaz, como tinta escorrendo de uma tela esquecida. Jung advertia que a individuação só nasce do confronto com a verdade interior. Para o narcisista, esse confronto é devastador. Há noites em que ele sonha com a vítima, não como era, mas como gostaria que fosse. Sonhos em que ainda controla, em que ainda domina, em que ainda dita o roteiro. Mas ao despertar, a realidade se impõe com crueldade. Não há resposta, não há retorno, não há sinal de sobrevivência desse vínculo. O sonho se torna maldição,
porque lembra daquilo que já não existe. O inconsciente, que Jung via como a linguagem simbólica da alma, agora se converte em tribunal onde ele é sempre o réu. E cada gesto de silêncio da vítima adquire um peso simbólico maior do que qualquer palavra dita. A ausência prolongada se torna uma narrativa viva, que ele interpreta como ataque, traição, abandono. Mas o que mais dói não é a perda em si, e sim o fato de que a vítima ousou resistir, ousou escapar, ousou existir sem ele. E isso fere a raiz do mito narcísico, que só sobrevive se todos acreditarem nele. O silêncio é o grito da descrença, e essa descrença o esmaga. Nesse cenário, ele começa a confundir tempo com punição. Cada dia sem contato parece uma eternidade. O relógio se transforma em carrasco, marcando não apenas horas, mas feridas. O tempo não cura, não alivia, não suaviza. Pelo contrário, cada segundo acumula a prova de que ele não tem mais controle. O que antes era certeza, agora se torna dúvida corrosiva. E se ela nunca mais voltar? E se ele já não pensar em mim? Perguntas que não encontram resposta e o devoram por dentro. Mas há algo ainda mais profundo nesse processo. O narcisista, ao perder o vínculo, não perde apenas a vítima, perde a si mesmo. Porque sua identidade foi moldada no reflexo do outro, como Narciso diante do lago. Quando a água deixa de refletir, ele não sabe mais quem é. Jung dizia que a sombra é aquilo que falta no espelho da consciência, e o silêncio força o narcisista a se ver não como gostaria, mas como realmente é, vazio, incompleto, despedaçado. É por isso que o silêncio é insuportável, porque não é apenas ausência de voz, é a presença brutal da verdade. A verdade de que ele nunca foi dono de nada além da ilusão, que sua força era encenação, que sua grandeza dependia do olhar da vítima. O silêncio não só revela essa verdade, ele a esfrega em sua pele como gelo queimando. E o narcisista, incapaz de suportar o frio, corre desesperado atrás de calor. Mas o calor já não existe. Esse desespero o conduz a uma forma distorcida de adoração. Ele transforma a vítima em mito, idealiza, engrandece, mesmo odiando, porque precisa manter viva a chama da obsessão. Sem essa chama, restaria apenas a escuridão. Assim, oscila entre amor e ódio, entre desejo e rejeição, entre saudade e vingança. É o pêndulo do desespero, onde cada movimento é extremo e nunca há equilíbrio. O que ele não percebe é que quanto mais gira nesse ciclo, mais distante fica da realidade. A vítima já atravessou outra margem, enquanto ele continua preso no labirinto. O silêncio para ela é libertação, para ele é maldição. Essa diferença é insuportável, porque mostra que o poder já não é recíproco, já não é equilibrado. Ele está sozinho no jogo, jogando contra si mesmo e perdendo a cada lance. Jung lembrava que a psique sempre busca compensação. O vazio deixado pela vítima não é neutro, ele exige preenchimento. Mas o narcisista não encontra nada que se compare. Cada nova tentativa soa falsa, cada novo vínculo é frágil, cada nova máscara cai rápido demais. A ausência prolongada é como uma cicatriz que não fecha, sempre aberta, sempre latejando. E ele carrega essa ferida como marca invisível, mesmo quando finge estar intacto. E então surge o paradoxo final. Quanto mais o silêncio se prolonga, mais ele se torna insuportável, mas também mais necessário. Porque é nesse silêncio que a verdade cresce, se impõe e se torna inegável. O narcisista nunca dirá isso, nunca admitirá, mas no fundo sabe. Não luta contra a vítima, não luta contra o silêncio, luta contra si mesmo. E essa batalha é interminável, porque o inimigo que o consome é o mesmo que o habita. O silêncio não é apenas ausência de palavras, é um espelho cruel que reflete aquilo que o narcisista jamais quis encarar. A vítima, ao se afastar, cria um vazio que se transforma em revelação. Esse vazio grita mais alto do que qualquer confronto, porque não há nada a ser manipulado, nada a ser invertido, nada a ser distorcido. O silêncio é incorruptível e diante dele, o narcisista é apenas uma máscara derretendo lentamente.
Jung advertia que aquilo que não reconhecemos em nós retorna sempre com maior intensidade. O narcisista, ao recusar a própria sombra, encontra nela um carcereiro. A ausência da vítima não é só um afastamento, é a convocação para o tribunal interno. E nesse tribunal, cada lembrança, cada gesto, cada manipulação retorna como testemunha acusatória. Ele não suporta esse julgamento, mas não consegue escapar dele. O silêncio o obriga a estar presente em sua própria condenação. É por isso que a ausência prolongada é mais devastadora que qualquer palavra de confronto. Porque a palavra ele poderia rebater, inverter, distorcer. O silêncio não. O silêncio é uma parede intransponível. E quanto mais ele bate contra essa parede, mais percebe que não há saída. Cada tentativa de romper o vazio só reforça a presença dele. É como socar o vento. Não há resistência, mas há exaustão. Nesse processo, ele começa a se perder em labirintos internos. O narcisista sempre acreditou que dominava o jogo, mas agora é o jogo que o domina. O silêncio age como um arquétipo, um símbolo maior que ele mesmo. Ele sente que não enfrenta apenas a vítima, mas algo mais antigo, mais profundo, algo que toca o inconsciente coletivo. Jung diria que é o encontro inevitável com o arquétipo da sombra, aquela força que arrasta tudo o que foi negado para a superfície. E a sombra não perdoa, ela não esquece, não se cansa, não se cala. A cada dia, sem contato, ela cresce como um animal faminto dentro dele. O que era incômodo se torna obsessão. O que era dor se transforma em perseguição. Ele já não luta contra o silêncio da vítima, mas contra o rugido da própria sombra, que exige reconhecimento. E esse reconhecimento é insuportável, porque significaria admitir que nunca foi tão poderoso quanto acreditava. A ausência da vítima, paradoxalmente, dá a ela um poder ainda maior. O silêncio se torna arma, muralha, grito oculto. O narcisista não entende como a passividade pode vencê-lo, porque sempre acreditou que o controle estava em suas mãos. Mas agora, descobre que não se trata de controle externo, mas interno. Quem domina o silêncio domina a guerra, e essa guerra ele não sabe lutar. É por isso que ele oscila entre arrogância e desespero. Em alguns momentos, convence a si mesmo de que não precisa de nada, que a vítima não passa de detalhe esquecido. Em outros, é consumido pela necessidade visceral de retorno, como se sua própria sobrevivência dependesse disso. Esse movimento de vai-vem é a prova da prisão em que se encontra. Não importa o quanto tente negar, o silêncio o possui. Nesse estado, ele começa a idealizar cenários de retorno, diálogos imaginários em que a vítima volta, em que o ciclo recomeça, em que o poder é restaurado. Mas são apenas alucinações, fantasias projetadas para suportar o vazio. O real permanece intacto. Não há resposta, não há eco, não há sinal. A cada fantasia que se desfaz, a queda é ainda mais brutal. O silêncio, que parecia externo, agora habita dentro dele. Jung dizia que o homem só se torna completo quando abraça a sombra. Mas o narcisista não abraça, não aceita, não integra. Ele luta, resiste, foge, e quanto mais foge, mais a sombra cresce. O silêncio então se transforma em abismo, um abismo que não oferece chão nem saída, apenas profundidade. Ele olha para esse abismo e vê seu próprio reflexo se dissolvendo. E essa dissolução é o terror que o paralisa. E é nesse terror que nasce a pergunta que ele jamais ousa verbalizar: e se eu nunca tiver sido nada além do reflexo que os outros me deram? Essa pergunta é a ferida aberta que o silêncio escancara, porque sem resposta, sem reação, sem vítima, resta apenas o vazio. E o vazio, para o narcisista, não é a ausência de vida, é a própria morte em vida. Há silêncios que aprisionam e há silêncios que libertam.
O silêncio que ecoou nesta jornada não é ausência, mas presença densa, quase palpável. Ele se tornou personagem invisível, guia sombrio, que conduz o narcisista ao encontro inevitável com sua própria sombra. Jung diria que não há fuga possível daquilo que habita dentro, apenas adiamento. E é nesse adiamento que se consome a vida inteira. Cada ausência que percorremos juntos não foi apenas um distanciamento, mas uma revelação. O afastamento da vítima abriu o véu e mostrou que a força do narcisista nunca passou de reflexo. Quando o espelho se quebrou, a máscara se dissolveu e sob ela não havia glória, apenas vazio. Essa é a ferida que não cicatriza, a marca que o silêncio deixou gravada como tatuagem invisível na alma. E ainda assim, o vazio não é só dor, ele é também portal, porque é no espaço entre uma palavra e outra que mora a possibilidade da transformação. O silêncio que destrói também pode construir. Ele arranca as ilusões, mas ao fazer isso, abre espaço para algo novo. Talvez seja exatamente esse o segredo que Jung nos sussurra. A sombra não existe para nos aniquilar, mas para nos ensinar. A pergunta que ecoa agora não é sobre o narcisista, mas sobre nós. Quantas vezes também nos perdemos em reflexos? Quantas vezes deixamos que o olhar do outro definisse quem somos? Quantas vezes tememos o silêncio, quando na verdade era nele que nossa alma gritava mais alto? O que dói no narcisista é também o que ressoa em nossas próprias feridas ocultas. A jornada que atravessamos não trouxe respostas fáceis. Ela trouxe espelhos quebrados, portas abertas e perguntas sem conclusão. E talvez seja assim que precisa ser. Porque a vida não se revela no conforto das certezas, mas no desconforto das dúvidas. O silêncio não é ponto final, é reticência. É a pausa entre um sopro e outro, onde o universo decide o próximo movimento. Quando Jung falava sobre a sombra, ele não a descrevia como inimiga, mas como companheira esquecida. O narcisista a rejeita e se perde, mas nós podemos escolher diferente. Podemos ouvir o chamado oculto que esse silêncio traz, não como prisão, mas como chave. Porque o que ele não suporta enfrentar pode ser para nós a oportunidade de despertar. E nesse despertar, uma verdade simples se impõe. Não somos apenas reflexos do olhar alheio. Somos rios subterrâneos, mares profundos, florestas inteiras escondidas atrás de uma aparência. O silêncio, quando aceito, revela a música secreta que sempre esteve ali, esperando para ser ouvida. Talvez essa seja a lição que o vazio nos entrega, aprender a existir sem precisar ser visto. Mas o eco dessa revelação não se encerra aqui. Ele continuará vibrando quando o vídeo acabar, quando a tela se apagar, quando a vida cotidiana retornar. Porque certas palavras não são ditas para informar, mas para despertar. E aquilo que foi despertado não pode mais voltar a dormir. O silêncio do outro se transformou em voz dentro de você. Por isso, se algo aqui tocou sua pele invisível, se alguma frase ficou reverberando em sua mente, se alguma imagem abriu uma porta dentro de você, permita que esse eco continue. Dê forma a ele, compartilhe-o, comente, espalhe, para que outros também sintam o que você sentiu. Não porque é pedido, mas porque é natural quando algo nos atravessa tão fundo que não cabe em nós sozinhos. E lembre-se, o silêncio que parecia apenas vazio é, na verdade, linguagem. Ele fala na língua da alma, no idioma da sombra, no tom daquilo que Jung chamava de destino interior. Ouça-o e, ao ouvir, escolha não apenas seguir em frente, mas seguir desperto. Pois no fim, talvez a maior revelação seja esta: o silêncio não destrói, ele transforma. O silêncio que você teme é o mesmo que pode libertá-lo.